Josué, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia somente. Rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema, ela e tudo quanto houver nela, e somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém, toda a prata, o ouro, os vasos de metal, os que são de ferro, são consagrados ao Senhor. Isso irá para o tesouro. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Incline a sua cabeça mais uma vez. Senhor, eu te peço inspiração nesse momento para poder conduzir o seu povo até o seu santuário sagrado. Começamos o culto, ó Pai, como os sacerdotes do Velho Testamento, subindo a escadaria do templo. Com os louvores entramos no átrio, junto aos levitas. Enquanto o culto vai crescendo, atravessamos o lugar santo. E agora, como pregador da sua palavra, a minha função é levar o seu povo até o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos precisamos sentir a sua presença. Então, na medida que eu estiver pregando, seu Espírito tem liberdade para revelar ao seu povo o conhecimento da palavra e traduzir as palavras de encontro à necessidade de cada um. Por isso eu te peço, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Graças a Deus. Queridos, eu quero meditar com vocês hoje numa das histórias mais lindas do Velho Testamento, que é a história de Josué. Josué é aquele rapaz crente, aquele rapaz que temia Deus, que ficava sempre ao lado de Moisés. Foi ele, inclusive, quem substituiu Moisés, quando lá no cume do Monte Pisga, o Senhor... É difícil falar porque a gente não sabe se Moisés foi morto, se foi escondido, porque lá no Novo Testamento nós vamos ver o próprio Satanás discutindo com Miguel acerca do corpo de Moisés que havia desaparecido. Então, lá no alto do Monte Pisga, Moisés desapareceu. E Josué ficou ao pé da montanha aguardando isso por 30 dias. E depois disso, então, ele contou ao povo de Israel que Moisés já não estava mais com eles. Mas o Senhor que falava com Moisés havia falado com Josué, que assim como Deus havia sido com Moisés, seria também com esse rapaz. Josué então tem a tarefa de conduzir o povo à entrada da terra de Canaã. Esse era o sonho de Israel. Esse era o sonho de Moisés. Por 40 anos aquele povo caminhou no meio do deserto, num lugar tão pequeno. Ainda ontem eu comentava com a minha família, estava na casa do meu cunhado Edelto, e a gente falava sobre isso. E eu falava sobre Israel. Eu estive lá na península do Monte Sinai. Eu fiz a loucura de querer reproduzir os passos de Moisés. Todo brasileiro, acho que crente de todo mundo, quando resolve ir para a Terra Santa, o sonho dele é ir no Monte Sinai. Fazer a travessia de Moisés, a caminhada dele. Você chega lá até empolgado, Inclusive os guias que levam as pessoas para o alto da montanha são espertos. Porque ninguém, pastor Elias, sobe o Monte Sinai durante o dia. Só sobem durante a noite. E eu descobri o porquê quando eu estava no meio da caminhada. Era para que você não enxergasse por onde você estava caminhando e nem para onde você estava indo. E durante o dia também seria praticamente impossível conseguir subir sem passar mal. São 12 horas de subida íngreme a pé no alto de uma montanha. Do alto da montanha você vê a península do Monte Sinai.
Imagine essa igreja aqui, ali onde os irmãos estão na galeria, seria a montanha, os montes, e aqui embaixo a península. Um lugar pequeno. Entre aquele lugar que Israel deixou o Egito e até a entrada em Israel por Canaã, 40 dias a pé no máximo, Israel teria entrado e possuído a terra. Mas por conta dos pecados, por conta dos erros, por conta das falhas, por conta de Israel ter sido ingrato, por terem sentido falta da lavagem que era servida a eles no Egito, por ficarem murmurando com saudades do alho, com saudades da cebola, com saudades da água barrenta do rio Nilo, com saudades dos chicotes. Imagine que os judeus, quando iam bater papo um com o outro, eles falaram assim: sabe do que eu tenho saudade? Daquela cova que eu tinha feito lá no Egito para eu ser sepultado. Porque todas as vezes que você vê eles na Bíblia reclamando com Moisés, não há uma vez que eles não digam a Moisés: pelo menos no Egito tinha uma cova para enterrar a gente. Então eles tinham mente de escravo, viviam como escravos, estavam libertos, saíram do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro deles. Então no meio do deserto, num lugar que era para eles atravessarem por 40 dias, Deus fez com que Israel ficasse perdido. Eu não sei o que aconteceu com eles. O espaço é pequeno. Ficaram 40 anos andando em círculo. 40 anos, e a pergunta que fica é: será que eles não sabiam para onde ir? Não tinha como chegar lá? Parece que Deus, de maneira coletiva, fechou a mente de todos e os fez padecer. E havia um motivo para isso. Deus disse: dos que saíram do Egito, ninguém vai entrar na terra. E com muito sacrifício, só 2 conseguiram essa façanha: Josué e Caleb. Todos os que saíram do Egito, 600.000 almas de guerra, diga comigo, de guerra, eram homens que tinham exatamente 30 anos. Eram homens que estavam alistados no exército de Israel. Só podia pegar uma espada se você tivesse 30 anos de idade. 600.000 homens de guerra, fora mulheres, crianças e velhos. Um total de quase 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas eu disse, igreja? 3 milhões saíram do Egito. Só 2 dos que saíram entraram em Canaã. Pasmem, nem Moisés, nem o líder, nem o maior legislador do mundo, nem o único homem que viu Deus pelas costas, nem o único homem que passou por 2 períodos de jejum de 40 dias e 80 dias sem comer, sobreviveu pela glória de Deus. Desceu do alto da montanha com o rosto resplandecendo. Nem ele entrou em Canaã, porque havia cometido os seus erros e os seus pecados. 3 milhões saíram, só 2 entraram. E é claro que a multidão que vem e entra em Canaã foram de pessoas de uma geração que nasceram no meio do deserto. Deus os cegou ali. E agora com Josué, Deus quer cumprir a promessa, porque ele purificou Israel. Os murmuradores foram enterrados no deserto. Os murmuradores, interessante, foram exatamente os que viram milagres. Foram os que participaram do milagre. Foram os que comeram maná. Foram os que comeram a carne que caiu do céu. E eu sei que eu não estou falando aqui para pessoas que não conhecem a Bíblia, né? O crente pelo menos conhece a Bíblia. Então essas histórias devem estar frescas na sua memória enquanto eu conto e te relembro. Os que pecaram foram exatamente aqueles que viram as manifestações e os milagres. Esses não puderam entrar na terra. Josué então vai levar aqueles que nasceram no deserto. E quando ele está atravessando, já pronto para chegar na terra prometida, existe um obstáculo. E o obstáculo é a cidade de Jericó, uma das mais antigas fortificações do mundo. Até hoje há resquícios, arqueólogos encontraram Jericó. Estima-se que ela tenha cerca de 7, 8 mil anos de existência. E é claro que só vai acreditar nisso quem acredita na arqueologia, porque pela Bíblia de Adão para cá nós não temos nem 7 mil anos de existência. Mas isso é deixar essas histórias para os cientistas. Josué então enxerga à frente um bloqueio. Ele poderia ter levado o povo pela esquerda e deixado Jericó de lado. Ele poderia ter passado do lado direito de Jericó. Mas Deus havia dito a ele uma palavra: é para você possuir a cidade de Jericó. Como eu sou muito curioso, eu fui tentar entender o motivo pelo qual Deus fez Israel entrar no meio daquela cidade. E descobri que havia naquela terra um rei que era
talvez o pior de todos os reis. E como a fama dos judeus havia crescido sobre a terra, porque eles haviam infernizado a vida dos heteus, dos girgazeus, dos cananeus, dos heveus, dos heteus, a cidade de Jericó, como era extremamente fortificada, se achava inabalável. A notícia chegou em Jericó. Quem conhece essa história do livro de Josué, vai se lembrar que quando Josué mandou os espias para entrarem lá nessa cidade de Jericó, para descobrir os seus flancos, as suas fraquezas, eles encontraram com uma prostituta chamada Raabe. Qual o nome da prostituta? E Raabe contou para eles: nós perdemos a vontade de viver depois que ouvimos as histórias de que há um povo que quando caminha pela terra é como um leão, e é a nação de Israel. A própria Raabe, prostituta, olhou para os 12 espias e disse: o Senhor de vocês, de Israel, Ele é Deus nos céus e é Deus na terra. Meu coração acelerou agora, porque isso é palavra de pentecostal. Eu vou falar de novo para ver se alguém acorda aqui. Olha o que uma prostituta, uma mulher pecadora disse: é sabido aqui nessa terra que o Deus de Israel é Deus nos céus e também é Deus na terra. Uma prostituta reconheceu isso. Então, é muito interessante. Quando ela vai contar a história, ela diz: desfaleceu-se o semblante de todos os habitantes de Jericó, porque a história é que por onde vocês passam são com gafanhotos. Vocês destroem tudo que há pela frente e nós perdemos a esperança. Por conta de histórias como essa, o rei de Jericó, para tentar levantar o moral daquele povo, por causa das histórias de Israel, pegou um bode e colocou o nome no bode de Iavé, de Jeová, e sacrificou aos seus postes ídolos. E foi esse sacrifício que fez com que Deus ficasse furioso e dito a Josué: vocês vão à terra prometida, mas você não vai deixar Jericó impune, porque o rei daquela terra me humilhou. Pegou um bode e colocou o nome do bode com o meu nome, o nome do Deus de Israel, e sacrificou, para tentar mostrar ao povo dele que não tinham medo de Israel e nem do seu povo. Então, Josué, você vai entrar naquela terra e vai possuir aquela terra. Quando os 12 espias entram naquela terra, eles são guardados por essa prostituta chamada Raabe. Raabe era uma prostituta extremamente conhecida. A palavra Raabe significa grande. Não sei se ela era gorda ou se era alta. Era uma mulher grande. E ela era muito íntima do rei de Jericó. Tanto que quando a notícia chegou até o rei de Jericó, que a casa dela, por ser uma casa de baixo meretrício, havia sido invadida por judeus, o rei mandou chamá-la. E quando ele pergunta para ela: é verdade que esteve na sua casa judeus? E ela diz: sim. E onde eles estão? E Raabe mente. Ela diz assim: eles estiveram lá em casa, mas já foram embora. Na verdade, ela havia escondido eles no andar de cima da sua casa. A Bíblia Sagrada, no capítulo 2 de Josué, vai marcando essas coisas para vocês verem como foi o milagre. Diz que a casa de Raabe ficava na muralha de Jericó. Ela foi construída na muralha. Se você pegar livros de história ou tiver curiosidade para descobrir o que era Jericó, você vai ver que era uma extrema fortificação antiga. A história diz que em cima da muralha de Jericó, carros puxados por cavalos conseguiam se equilibrar e passar por cima dela. Eram, na verdade, 2 muralhas, e no meio delas havia um vão. Uma muralha aqui, outra muralha aqui, e havia um vão. E nesses vãos, as pessoas pobres, como fazem aqueles que moram na ponte, fazem um puxadinho debaixo da ponte, e a ponte sendo o seu teto. As pessoas começaram a construir casas no meio da muralha, naqueles vãos. Então era num vão desse que morava a prostituta Raabe, com seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. E coube a ela proteger os 12 espias de Israel. Eu fico aqui falando com vocês, contando essa história, e vou me alegrando, porque eu começo a ver como Deus é lindo, e como Deus é poderoso. Podendo Deus ter levantado um alto empresário de Jericó para proteger o seu povo, Deus resolve colocar uma prostituta no meio do caminho deles. E eles não tiveram tempo para fazer juízo de valor. Não jogaram na cara dela que ela era uma prostituta, uma mulher de baixo meretrício, que era uma mulher sem moral, ou isso ou aquilo. Quando ela estendeu a mão para ajudar, os 12 espias vieram para dentro da casa dela e ela os protegeu. Como ela os protegeu? E ela mentiu ao rei, dizendo que
esses homens já haviam saído, o rei mandou pessoas correrem atrás desses 12 judeus, acreditando na palavra de Raabe. Então Raabe volta para sua casa, sobe no andar onde estão os 12 espias escondidos, e é aí que ela conta essa história que eu estou falando para vocês, que é sabido que o Deus de Israel é Deus no céu e é Deus na terra, que todos os povos tremem. E eu quero fazer um pedido, quero que vocês façam uma promessa, por eu ter guardado vocês. E olha o que ela pede: eu quero que vocês protejam a minha família e nos poupem da morte. Poupe o meu pai, poupe a minha mãe, os meus filhos, os meus irmãos e as minhas irmãs. Ela poderia ter dito a ele: quando vocês entrarem aqui, me dê ouro, me dê prata, me façam uma mulher importante, talvez a prefeita daquilo que sobrar aqui. Mas não, ela se preocupou apenas em proteger a sua casa. Isso mostra que essa mulher prostituta trabalhava para manter a sua família. Trabalhava, mesmo que numa profissão horrível, horrenda, humilhante, o fazia porque ela tinha uma casa e tinha que sustentar aquela casa. E a única coisa que ela fala para eles é isso: protejam meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Eles entreolham um para o outro e dizem assim para ela: se nós sairmos vivos daqui, e se nenhum soldado do rei nos encontrar, há de ser que vamos voltar para possuir a terra. E a promessa que nós fazemos com você, Raabe, é essa: a sua família estará protegida. E ela diz: e qual é o sinal que você vai me dar de que isso vai acontecer? Eles se entreolham e falam por falar, quando na verdade quem estuda a Bíblia sabe que é um ato profético. Olha a ideia deles: você vai pegar um fio escarlate, vai pegar uma linha, uma corda, um cordão, não sei se lençóis amarrados um ao outro, e você vai pendurar pela janela da sua casa. E há de ser que quando nós cercarmos essa cidade e possuirmos ela, quando olharmos para uma janela e estiver nela pendurada uma cor vermelha, um fio vermelho, esta casa não será destruída. Esta casa será protegida. Glória a Deus por isso. E começa aqui a me recordar quando Deus fez Israel sair do Egito. Alguém lembra da última praga? Quando veio sobre o Egito o espírito da morte e matou todos os primogênitos. Deus falou algo com Moisés antes: você vai pegar o sangue de um cordeiro. E qual é a cor do sangue? Não ouvi, igreja? E você vai passar o sangue nos umbrais da porta da sua casa. E há de ser que quando o anjo da morte passar e ver a casa marcada com sangue, aquela casa terá a vida poupada. Olha Deus falando de novo agora em Jericó: se tiver um fio vermelho aqui na janela da sua casa, a morte não entrará aqui. Eu não sei você, mas eu sinto Jesus aqui. E eu olho para homens e mulheres que estão protegidos com o mesmo sangue. Homens e mulheres protegidos com a mesma cor escarlate. O sangue de Jesus tem tocado sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os nossos filhos, sobre os nossos bens. E o diabo, ainda que queira, não consegue nos tocar, porque nós temos a marca desse sangue. A história continua, passa o tempo, Josué tem que atravessar o mar, o Jordão, através de um milagre com a Arca da Aliança, até que eles chegam a avistar a cidade de Jericó com todo o povo. A Bíblia diz que antes de atacarem o povo, em uma madrugada, enquanto dormiam, Josué estava espiando a terra, porque ele era o capitão. 3 milhões de judeus dormindo, e ele olhando ao redor da cidade, à espreita, como um caçador, procurando flancos na entrada dos muros, observando os soldados com as tochas acesas em cima das muralhas, querendo saber como é que ele faria para entrar ali. A muralha era extremamente alta. Jericó tinha 18 quilômetros de comprimento. Imagina uma cidade de 18 quilômetros de comprimento, cercada por muralhas. Eu fiz um cálculo meio bobo, né? Porque ela viu o miolo da cidade. Se ela tem um comprimento de 18 quilômetros, imagine que o muro de cá, 18 quilômetros, mais 18 quilômetros do muro de lá, já são 36 quilômetros. Mas os flancos aqui, historiadores dizem que a cidade toda tinha 45 quilômetros ao redor dela. Esse era o diâmetro da cidade, 45 quilômetros. E Josué tem que andar ao redor disso tudo para observar e tentar encontrar uma caminhada. A Bíblia diz que enquanto ele estava fazendo esta vigia, apareceu um homem diante dele. Josué, quando olhou aquele homem, não era um homem que brilhava, não tinha rosto de anjo, não tinha aparência de Deus. Era um soldado com espada na mão. A Bíblia diz que Josué sacou da espada e olhou para o homem e perguntou para ele: você é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Aquele homem abriu a boca e disse para ele: não sou nem dos seus e nem dos deles. Eu sou um príncipe dos exércitos de Deus. Era uma aparição teofânica.
Teofania é quando Deus se manifestava na terra em forma de anjo. E aquele ali não era um anjo comum, era o próprio Deus, porque a Bíblia diz que quando ele disse para Josué, eu sou um príncipe dos exércitos de Deus, Josué o adorou. Anjo não recebe adoração. Você vai encontrar na Bíblia outras histórias, homens se encontrando com anjos, disseram, caído de joelhos perto dos anjos, e os anjos disseram, fique de pé, porque somos criaturas como você. Esse não. Josué caiu de joelhos e o adorou, e ele recebeu a adoração. E esse anjo falou para Josué, de novo, para lembrá-lo, porque ele viu o tamanho daquela cidade, a altura daquela muralha, e o anjo disse para ele de novo, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Deus não estava dizendo para ele assim, olha, eu fiquei do lado de Moisés. Não, o Senhor estava fazendo ele lembrar, assim como eu fiz o povo atravessar o mar por milagre, assim como eu sustentei o povo por milagre, assim como a roupa de vocês não envelheceu por 40 anos por milagre, assim como o sapato no pé de vocês não furou por milagre, assim como por 40 anos uma rocha caminhava no meio de vocês, a rocha de Meribá que vertia água, por milagre, eu entregarei essa cidade por milagre na sua mão. Não será a sua espada, Josué, não será o seu arco nem a sua flecha, só confie. E o anjo do Senhor falou com ele e deu a estratégia. Está preparado para começar a dar glória a Deus com vontade aqui, igreja? Então olhe para o seu irmão e diga, você está longe de mim, mas eu estou te sentindo aqui. Não, fala, não dá para falar no meio da máscara, não? Diga, eu estou te sentindo aqui. Pois bem, agora que Josué tem essa palavra desse anjo, ele começa a preparar o povo. O anjo do Senhor disse para ele, Josué, você vai cercar a cidade por 6 dias. Com trombetas, 7 sacerdotes tocando a trombeta, e com um grupo de soldados armados. Nesses 6 dias, somente este grupo pequeno, vocês vão rodear a cidade, marcando o passo. Lá de cima da muralha, os soldados olhando aquele grupelho, porque era só um grupo, não era toda a nação, era um grupo apenas. 7 sacerdotes com trombeta, alguns homens armados, e um povo que acredito que era um povo de oração. Eles atravessaram a cidade, cercaram a cidade uma vez no primeiro dia. No segundo dia fizeram isso de novo. E fizeram isso por 6 dias. Lembra que eu estou falando que era uma caminhada de 45 quilômetros. Eu fiz os cálculos, no mínimo, de 7 a 8 horas de caminhada dia. É o que um ser humano leva para caminhar 45 quilômetros, sem correr, andando. 7 horas e meia a 8 horas. 8 horas por dia, aquele povo rodeando a cidade. Agora, no 7º dia, o que Deus disse para eles fazer, Elias, era impossível. Porque Deus disse, por 6 dias vocês vão rodear a cidade uma vez em cada dia. Mas no 7º dia, toda a nação vai rodear a muralha 7 vezes. No mesmo dia. Aí você multiplica 45 quilômetros por 7, vamos ter mais de 300 quilômetros. E 300 quilômetros a pé são 2 dias e 1/3 do outro dia. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles conseguiram rodear a cidade 7 vezes naquele dia. Como fizeram? Aí digo eu, não diz a Bíblia. Eu imagino que eles, com 3 milhões de pessoas, fizeram grupos de 7. E cercaram a muralha com 7 grupos de pessoas, como se pegassem nas mãos. 3 milhões de pessoas dá para fazer numa distância daquela. 7 grupos. E quando eles começaram a marchar, um grupo rodeava para cá, o outro para lá, o outro do outro lado, e faziam isso simultaneamente ao mesmo tempo. Então 7 grupos rodearam a cidade durante 8 horas. Durante 8 horas, pelo menos 6 milhões de pés batiam no chão, caminhando. Foram batendo tanto, que aconteceu algo extraordinário. Isso a gente só vai descobrir lendo a Bíblia. Jericó era uma cidade muito antiga, lembra que eu disse no início? Como era uma cidade muito antiga e era muito famosa, outros povos tentaram conquistar a cidade de Jericó e não conseguiram. Como viram que a muralha era alta, alguns povos fizeram túneis para tentar entrar por baixo da muralha. Os historiadores dizem que não foi um nem dois, mas vários povos cavaram vários túneis de todos os lados de Jericó para tentar fazer com que encontrasse uma maneira de atravessar a muralha por baixo, e não deram conta. Esses túneis ficaram lá, e agora tem 3 milhões de judeus marchando em cima disso.
as estruturas da muralha começaram a amolecer. A terra toda que havia sido feita, aqueles buracos ao redor da muralha, começaram a enfraquecer. Só que o que acontece agora é um milagre, porque só Deus pode fazer isso. Israel fez a parte deles. Bateram os pés no chão. Na última hora, a Bíblia diz que Josué mandou o povo gritar. O som tem poder. O som tem peso. Alguém já viu pessoas gritarem, estourarem uma taça de cristal? Imagine 3 milhões de pessoas gritando ao mesmo tempo. Quem vai em shows, eu tenho pessoas que já foram em shows no Rio de Janeiro, lá com 100 mil pessoas, o barulho é assim, você não consegue discernir o barulho. Agora imagine 3 milhões de pessoas gritando. A terra já está afofada, a muralha está com a sua raiz deteriorada. O grito do povo em cima da muralha, 3 milhões de pessoas gritando, fez com que um efeito daquilo abalasse a muralha inteira. E aí vem do céu a mão de Deus. Porque Israel, a Bíblia Sagrada, na minha tradução, diz que caiu, mas as versões mais antigas diz que a muralha ruiu. Caiu é uma coisa, ruir é outra. Pergunte por quê. Quando cai, você cai ou para frente ou para trás. Israel está ao redor da muralha. Se a muralha cai para fora, mata todos eles, sim ou não? E se cai para dentro, destrói a cidade. Só que dentro da muralha tem uma mulher que tem uma promessa que não pode morrer. Qual o nome dela? Não ouvi? Então a muralha não podia cair. Aí vem a tradução antiga que a muralha ruiu. Como se você colocasse uma bomba no pé de um prédio. Já viram como eles vão fazer uma demolição? Eles colocam bombas nos lugares estratégicos. E quando a bomba ela é acionada, o prédio, ao invés de cair para a esquerda ou para a direita, ele acaba ruindo para baixo. Fica todos os escombros para baixo. Foi isso que aconteceu. Só que não tinha bomba naquela época. Só tinha 10 batendo no chão e gente gritando. Só que lá no céu tinha um Deus com as 2 mãos. Como ele é grande, eu imagino que Deus pegou as mãos dele e mediu a muralha dentro. Primeiro ele cercou a muralha inteira. Ele podia ter afundado a cidade inteira no chão, mas tinha um pedacinho da muralha que tinha uma tal de Raabe. E com ela estava o pai, a mãe, os filhos, e ela tinha uma promessa. Então Deus o que faz? Ele afunda a muralha, 98% dela só, e fica só um prédio em pé. Exatamente onde estava a casa de Raabe e aquela marca com fio escarlate. Alguém pode achar, pastor, o senhor é louco. Não, louco é quem escreveu essa história na Bíblia. Eu sou louco porque acredito nela, porque o meu Deus é capaz de fazer isso. O Deus desse povo aqui da Bíblia é o mesmo nosso. É o Deus que fez um profeta ir parar na boca de uma baleia, ficar dentro da barriga dela por 3 dias, sem morrer asfixiado, sem morrer afogado, sem morrer com o suco gástrico dentro do estômago dela, que poderia ter deteriorado ela. O Deus dessa palavra aqui é o mesmo que colocou palavras na boca de um jumento, que estava carregando o profeta Balaão. A Bíblia diz que Balaão não viu o anjo que estava na frente dele, mas o jumento viu. Balaão bateu no jumento por 3 vezes, e o jumento discutiu com outro jumento. O jumento olhou para ele e falou assim: você está me batendo, não está vendo o anjo que está aqui na frente? Se sou eu, saí correndo de cima do jumento. Mas Balaão discutiu com o jumento, falou: que anjo? E o jumento falou: esse que está aqui na frente. Você pode não acreditar nessas histórias, mas se você crê no Deus da Bíblia, histórias como essa são simples demais. Por que eu estou falando dessas loucuras aqui? Eu estou dizendo para você que o Deus dessa história é o Deus que essa semana, eu vou falar de novo, é o Deus que esta semana vai surpreender você e a sua casa. Não me importa como será, eu sei que vai ser, porque o meu coração queimou quando ele me deu esta palavra aqui. O Senhor me disse: pregue com vontade, diga ao meu povo que eu vou fazer ruir as muralhas que separam eles daquele poder, daquele milagre, daquela bênção que eles esperam. E mais, essa muralha que vai ruir é a muralha que humilhou o meu nome, que humilhou a religião de vocês, Josué. O que vai ruir é aqueles que estavam na sua frente, tentando fazer mal a vocês, tentando fazer mal a mim. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou entregar nas suas mãos essa semana os inimigos que estavam te oprimindo. Você pode não acreditar nisso, mas eu quero crer que no próximo domingo teremos testemunhos aqui. Testemunhos de homens e mulheres que estavam para caminhar, mas no meio do caminho tinha lá uma muralha atrapalhando.
E nessa muralha para ajudar tinha alguém te humilhando lá. E alguém que estava te humilhando, te humilhava porque dizia: é impossível essa pessoa chegar aqui, é impossível ela crescer, é impossível ela atravessar. Impossível existe no dicionário do homem. No dicionário de Deus não existe a palavra impossível. A Bíblia diz: haveria porventura alguma coisa impossível ao Senhor? Então, se você acredita que Deus é o Deus do impossível, comece a adorar, comece a agradecer, comece a glorificar, comece a dizer: eu sei que o meu milagre já está chegando. Ei, sinta o cheiro do milagre se aproximando. Escute o seu milagre vindo a galope, porque algo extraordinário vai acontecer esta semana na sua vida. A muralha vai cair. Coloque o nome desta muralha agora. Fale para você mesmo o que é que te impede de romper, o que é que te impede de chegar no nível que você sonha em chegar. Qual é o nome desta muralha? O Senhor manda te dizer: você não vai ter que usar armas humanas, você não vai ter que apelar para a justiça do homem, não vai ter que ir até um advogado, não vai ter que apelar para um juiz. O Senhor disse que esta peleja não é sua, é dele. O que é que eu tenho que fazer, pastor? As duas coisas que Israel fez. Pergunte quais. Só fala se todo mundo perguntar. Primeiro é marchar, porque Deus não consegue falar e nem se revelar para quem é covarde. A muralha está na frente, encare ela. Ela pode ser 10, 30 vezes maior do que você. Encare ela de pé. Rodeie essa muralha. Vá armado. A Bíblia diz que eles foram armados com espada. Lá de cima os soldados olharam assim: olha esses judeus doidos, com espadinha, faquinha, vai bater o quê? No tijolo? A Bíblia diz que eles marcharam, mas na frente tinha sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São aqueles que oram, são aqueles que preparam o caminho. Nós temos gente de oração nessa igreja, e é a oração que tem mantido essa igreja de pé. Você pode pegar a sua espada, que a parte da oração a gente faz. Em nome de Jesus, marcha ao redor da muralha e não tenha medo dela, não tenha medo de quem ameaçou, não tenha medo de nada, porque o milagre, ele não vai chegar não, ele já está chegando. Aliás, ele já chegou. E se você consegue crer que o milagre chegou, adore. É só isso que você tem que fazer. Pastor, o senhor falou a primeira para marchar, e qual é a segunda? A segunda talvez é aquilo que você tenha mais dificuldade, porque você é muito equilibrado. A senhora ou o senhor é muito jeitoso. A timidez talvez não deixa. Você já ouviu aquela expressão, ganhar no grito? Quem já ouviu falar disso? Lá em Brasília, de vez em quando, os deputados lá quase saem no tapa e falam assim: aqui, Vossa Excelência não vai ganhar no grito, não. Pois essa história da Bíblia foi vencida no grito. O clamor daqueles que acreditam que é um Deus do céu que escuta. Um Deus que ouve oração fervorosa. É claro que Ele escuta a sua oração silenciosa. É claro que Deus escuta mesmo a oração que você não fez ainda, porque Ele vê o futuro. É claro que Deus está olhando para você e sabe o que suas lágrimas significam. Mas existe um poder que está dentro de nós e nós pouco usamos. Talvez tenha sido esse poder que fez o evangelho pentecostal crescer ao redor do mundo. Foi o grito, foi o louvor, foi o fervor, a adoração verdadeira. São crentes adorarem a Jesus, como eu vi aqui hoje, alguns irmãos adorando, falando bem alto. Eu sei que às vezes isso incomoda um ou incomoda outro, mas eu sei o poder de um grito como esse, porque foi assim que eu cresci, foi assim que o meu caráter espiritual foi formado, foi assim que me ensinaram: ore, e ore com fervor, ore com intensidade. Ora, quantas vezes antes de sermos crentes a gente passava a noite toda gritando em carnavais, gritávamos em festas de amigos, fazíamos arruaças, andávamos pelas ruas chutando balde de lixo, apertando campainha, fazendo fuzuê. E aí quando a gente vem para uma igreja onde o barulho tem que ser uma coisa normal, a gente fica tudo parado, pensando que estamos num velório. Nossos cultos não são de velório. Primeiro porque o nosso Deus não está morto nem pendurado em uma cruz. Ele está vivo, ressuscitado. E os nossos cultos são festas. Isso aqui tem que ser uma festa. Então aprenda a romper com um grito. Aprenda a abrir a sua boca e adorar a Deus. Aprenda a gritar. É melhor gritar aqui dentro do que gritar de dor numa madrugada inteira, porque o marido persegue, porque o vizinho persegue, porque todo mundo te persegue. É melhor você adorar a Deus aqui com intensidade, porque aqui ninguém vai te olhar torto, porque aqui é o lugar de adorarmos ao eterno Deus. Vai, Josué, ensina o povo a gritar.
Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Então os batizados com o Espírito Santo, por favor, provoque o céu nesta noite. Isso, esse grito de aleluia. Isso, esse grito de glória a Deus. O diabo e os infernos, com todos os seus demônios, não suportam uma adoração viva. Não suportam uma adoração fervorosa, uma adoração consciente. Pastor, mas e as pessoas? As pessoas que encontram o caminho delas. Você não deve satisfação a ninguém. Aqui é um lugar de adorar. Aqui é um lugar de fazer. Aqui é um lugar de fazer os nossos sacrifícios. Estou aqui olhando na igreja, vou pedir permissão. Eu conheço uma irmã que está aqui, e ela já serviu o outro lado, o oposto da nossa. Nós servimos ao Deus verdadeiro, e ela servia a ídolos, a entidades, a espíritos. E se eu pudesse chamar ela aqui agora para ela contar o que é que os espíritos a obrigavam a fazer para conseguir as coisas que ela queria, vocês iam ficar escandalizados. Como matar animais, ir meia-noite não sei aonde, talvez até desenterrar defuntos. As pessoas que servem ao diabo não têm medo, nem têm constrangimento e nem vergonha. Agora nós servimos a um Deus verdadeiro de luz. Ele não pede sacrifícios. A única coisa que ele pede é que você o adore. É isso mesmo, esses gritos que às vezes incomodam. Esses gritos que fazem as pessoas falar, por que esse povo grita tanto? Nós gritamos porque as muralhas de Jericó estão na nossa frente. Nós gritamos para romper essas muralhas. Nós gritamos para mandar um recado ao diabo. Nós não estamos mortos. Podemos estar convalescidos, podemos estar machucados, mas nós não estamos mortos. Existem adoradores de verdade aqui, então adore ao Senhor. Jericó vai ruir. Esta semana você vai sentar com a família para comemorar esse milagre. Esta semana você vai ter um testemunho para contar. Porque a muralha vai ruir. E como eu comecei, eu termino. Essa Raabe da minha história aqui, em nenhum momento diz que ela mudou de vida. Aqueles que interpretam a Bíblia fazem e forçam a interpretação, pastor Rose. Ele diz que Raabe, depois desse encontro, deixou de ser prostituta. Não tem nada escrito disso na Bíblia. Podemos ter uma ilação, mas não tem nada disso. Só que se você abrir a sua Bíblia comigo, lá no início dos evangelhos, em Mateus, na árvore genealógica de Jesus, você vai encontrar o nome dela, na linhagem real de Davi. Raabe foi mãe de Boaz, avó de Boaz. Boaz foi um parente muito próximo do rei Davi. Ela foi tataravó do grande rei Davi. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus era filho de Davi. Ou seja, Deus é tão lindo que ele pega um lixo humano e coloca na linhagem real. Muitas pessoas teriam vergonha de dizer que alguém de sua família foi prostituta, né? Jesus não teve vergonha de dizer, porque foi uma prostituta que abriu o coração dizendo: o que eu faço, faço pela minha família e sustento a minha casa. Homens podem não respeitar, mas Deus respeitou essa mulher, porque o ato que ela fez foi tão nobre, foi tão grande, porque ela fez com que Israel pudesse vingar o nome do Senhor contra uma nação que havia humilhado o Deus deles. A virtude dela foi muito maior do que o erro e o pecado dela. Então, desde o Velho Testamento, a gente enxerga que o sangue de Jesus é a marca sobre os pecadores. Foi a marca do sangue, aquele fio escarlate, na casa da prostituta, que fez com que Israel vencesse. Nesta pregação simples, contundente, mas forte da Bíblia, eu vejo a misericórdia e vejo o milagre. Os dois grandes M's que você vai levar para sua casa hoje: a misericórdia e o milagre. Com Raabe eu aprendo que
você precisa dar um jeito de praticar coisas maiores do que os seus pecados. Jó diz que há uma balança, a balança da justiça que fica na mão de Deus. Ora, para que serve uma balança? Para ver o peso de algo que está em uma dos seus lados. Jó está dizendo que o Deus da justiça, que tem uma balança, pesa em uma das suas hastes os pecados e na outra as obras. O que não pode acontecer na sua vida, pecador, porque todos somos pecadores, são os seus pecados serem maior do que as suas obras. Então tente pelo menos equilibrar. É para isso que a gente vem à igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana. É para isso que a gente grita, que chora, dobra o joelho e ora. É por isso que a gente luta para ter uma vida um pouco mais regrada. É para isso que existe o cristianismo. Porque todos pecaram, sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não achou um justo sequer. Então não há nenhum justo na terra. Nem eu, nem você, nem ninguém. Só que nós, os injustos, temos a coragem de apontar o dedo para os outros. O sujo, falando do mal lavado. Queremos mexer na ferida dos outros, esquecemos que somos tão perebentos quanto os outros. Por isso, quando nós entramos aqui dentro, só buscamos a misericórdia. Que o fio de escarlate envolve a sua vida hoje. Que o sangue de Jesus cubra a sua casa, a sua família. Que se houver uma grande destruição, como está havendo no mundo, você seja protegido, porque há a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida. E eu concluo dizendo que essa semana, mais uma vez, as muralhas vão ruir. E nós vamos vencer. Quem crê nisso, fique de pé comigo em nome de Jesus. Ah, Deus de Israel. Nós vamos orar nesse momento. Já que não podemos pegar nas mãos dos outros, que saudade disso. Vamos colocar a mão no coração, pelo menos. Ah, meu Deus. Eu sinto, Senhor, a sua glória nesse lugar. Hoje o Senhor nos falou, Pai, que as promessas que um dia o Senhor fez, mais cedo ou mais tarde acabam se cumprindo. Ainda que tenham passado 40 anos. Tem muita gente aqui, Senhor, que ainda tem uma promessa que não se cumpriu. Na palavra de hoje, Senhor, eu aprendi que às vezes o Senhor usa aquilo que não é para proteger a gente. Como o Senhor usou a prostituta Raabe. Na pregação de hoje, Senhor, eu aprendi que a cor vermelha, o seu sangue, o símbolo, livra a nossa família do mal. Senhor, eu profetizo que assim como o Senhor protegeu a família de Raabe, o Senhor vai proteger a família de todos os que estão aqui, Pai. E não importa onde os nossos entes queridos estejam, se estão nas drogas, se estão nas zonas de baixo meretrício, se estão nos hospitais, se estão morando na rua, não importa. Nós estamos orando pela nossa família. E vai se cumprir na nossa família o que o Senhor disse na sua palavra. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Senhor, eu aprendi hoje com esta palavra que a muralha de Jericó pode ser grande e a minha arma, minha espadinha é muito pequena, Senhor, para tentar riscar os tijolos dessa grande muralha. Mas eu aprendi que se eu começar a marchar e começar a gritar e começar a orar e começar a fazer a minha parte, o Senhor fará a sua, meu Deus. Cada um de nós que está com a mão no coração, ó Pai, tem uma muralha pela frente para ser vencida esta semana. Coloque fé no coração do seu povo para acreditar nesta pregação maluca. Faz os seus filhos acreditarem, ó Deus, que o nosso grito ainda tem poder. Senhor, faz os seus filhos começarem a te adorar agora e a gritarem como o cego Bartimeu. Quando mandavam o cego calar, aí que ele gritava mais alto, meu Pai. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos sonhos. Tem misericórdia desta moça, desta criança, deste homem, desta mulher, deste obreiro. Tenha, Senhor, misericórdia destes músicos que estão no altar, desse pregador que está ministrando a sua palavra.
Tem misericórdia de nós. Levanta, Senhor, uma muralha de fogo ao nosso redor agora. E coloca dentro de nós, Senhor, uma atitude de adoração. Uma atitude, Senhor, de adoração. Senhor, eu oro agora por aqueles que essa semana têm que enfrentar uma grande prova, uma grande luta. Eu oro, Senhor, para o Senhor fortalecê-los agora, para que o Senhor troque as armas deles, para que o Senhor coloque dentro deles a atitude de um grande adorador. Que o Senhor dê força aos pés para marchar sobre a terra e tomar posse da terra. Eu oro, Senhor, por aqueles que esta semana vão encarar o próprio Satanás. Que Satanás se curve diante deles, ó Pai. Que os seus filhos peguem os demônios pelo chifre esta semana, esfreguem eles no chão e saiam determinados, dizendo: quem é que pode derrubar aquele que Deus colocou de pé? Quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Quem é que pode sepultar aquele que tem uma promessa? Ah, Senhor, os que têm promessa, reveste com a sua glória e dá a eles, ó Pai, um tempo de graça, um tempo de oportunidade, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, seu Filho.